Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridíssimos pupilos. É um prazer revê-los nessa nossa caminhada que é longa, mas é muito divertida e interessante pela literatura. Nas últimas aulas, a gente encerrou a parte da literatura portuguesa. Agora a gente adentra na literatura mais brasileira. Claro que os movimentos literários que a gente vai ver, eles acontecem normalmente na Europa e têm uma repercussão no Brasil. Lembrem-se, o Brasil é colônia de um país europeu e sempre na sua história a gente está ligado a valores e aos acontecimentos que eclodem, né, no mundo europeu, no velho continente. Pois bem, e o tema da aula de hoje é um tema muito legal. É o barroco. 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 Isso mesmo, meu queridíssimo, minha queridíssima. Novamente, eu apresentando para vocês um padrãozinho de aula. E o nosso programa, ele nos permite fazer isso com uma maestria muito interessante, né? Agradeço aos nossos administradores do programa aí. E sem demora, né, a gente vai ver a introdução, um contexto histórico da época do Barroco, as características fundamentais desse movimento, o Barroco na Europa, como que ele foi, e a ênfase principal da aula, que é o Barroco brasileiro. Beleza? Então vamos começar. Introdução. O que foi o Barroco? O Barroco, né, como de praxe, né, eu apresento para vocês, o Barroco foi um movimento artístico que surgiu na Itália. Assim como a Itália é o berço do Renascimento, a Itália também é o berço do Barroco. Lembrando que cidades italianas são cidades muito ricas por questões comerciais. Beleza? No final do século XVI. Né? Final do século XVI e século XVII. O Barroco, alguns autores costumam chamá-lo também de seiscentismo, porque grande parte da sua produção ocorre nos anos de 1600, século XVII. O termo barroco. O que significa barroco, professor? Se alguém me perguntar isso, eu vou ficar um pouco em dúvida, porque até eu tenho dificuldade em definir o que é barroco, porque são várias definições desse termo. Mas a mais interessante que eu gosto de apresentar e gosto de trabalhar é justamente de que barroco, né, é a qual o dicionário português atribui o termo barroco, sendo como se fosse uma pérola cujo formato é irregular. Isso do dicionário português, mas existem outras definições para o mesmo termo. Então, nesta aula, né, se você quer entender o que é o barroco, né, ou ver também memes, né, entender o significado de muitos memes relacionados à arte barroca, fiquem até o final da aula que vocês vão ver. Olha o meme aqui, que gracinha. Ó. Hoje acordei meio barroco. A alma querendo o céu e o corpo a perdição. Ah, garoto. Sei. Hoje acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contradições. Muito comum, né, na nossa vida, essas contradições. Então, se você quer aprender o conteúdo barroco para sua prova de vestibular, para o seu Enem, ou quer entender memes, fique comigo até o final desta aula. Então, sem mais demoras, vamos lá, seguir adiante. O contexto histórico do Barroco. Qual o contexto histórico do Barroco, professor? O contexto histórico do Barroco é um contexto de término do período renascentista, né? O Renascimento, aquele evento estrondoso, né, que ocorre na Europa e que agora está acabando, né? Mas claro que os valores renascentistas ainda estão muito fixados na sociedade, né? Surgem algumas contestações a alguns valores renascentistas, surgem outros se fixam e alguns são contestados. E o Barroco contesta muitos, né? Porque o Barroco tem um valor emocional e contraditório muito grande. A Reforma Protestante de Martinho Lutero em 1517. A gente já está trabalhando muito com essa reforma protestante, inclusive que é a fotinha do Martinho Lutero pregando as suas 95 teses na porta de uma igreja, né? Teses que ele criticava fervorosamente atitudes de alguns clérigos, né, da igreja, instituição católica. E depois que ocorre essa reforma, a igreja perde muitos fiéis, meu caro, minha cara. Ela perde, assim, fiéis no mundo inteiro, né? Porque a fé, né, nessa poderosíssima Santa Igreja está abalada. E o que ela faz? No ano de 1545, ocorre o que a gente chama de
Contra-Reforma. É justamente dessa Contra-Reforma que vai influenciar muito a arte barroca. Aqui está uma fotinha, né, uma imagenzinha do Concílio de Trento, né, um concílio realizado na cidade de Trento, que vão definir muito das diretrizes desta Contra-Reforma, que era justamente o quê? Reafirmar muitos dogmas, né, da igreja, rever alguns, e um dos principais é justamente dar mais poder à Santa Inquisição, né? Aquele tribunal que perseguia as heresias, combatia aqueles que se desviavam da fé católica. E o Barroco ele vai ter muita influência dessa Contra-Reforma, né? Alguns chegam a dizer que é justamente uma literatura da Contra-Reforma, mas a gente não vai ficar preso apenas a isso. Vamos adiante. Pois bem, agora chegamos às características principais do estilo barroco. Em primeiro lugar, o apego à temática religiosa. Isso mesmo, meu caro, minha cara. Como eu já disse para vocês no slide passado, o barroco ele está relacionado a uma arte da Contra-Reforma. Por isso vai ser muito comum representações de cenas bíblicas e de santos na literatura e na pintura e nas demais artes barrocas, né, ligadas ao barroco. A arte barroca é uma arte rebuscada e exagerada. Como assim, professor? É rebuscado e exagerado porque você tem um preciosismo linguístico muito forte, né? A presença de uma linguagem de difícil decifração, ela é uma característica do barroco, né? É muito comum você pegar um poema barroco e ter dificuldade em lê-lo, porque é cheio de inversões na frase, né? De outras figuras de linguagem que a gente vai falar mais à frente também, né? Esse rebuscamento, esse exagero é muito comum. Uma das definições do barroco é justamente ser um homem de excessos, né? Ele é excessivo em tudo que ele faz, né? É uma característica do barroco. Valorização do detalhe. O barroco trabalha as coisas nos mínimos detalhes, né? Tudo é muito bem trabalhado, né? As esculturas barrocas, meu caro, minha cara, elas são assim nos mínimos, mas nos mínimos mesmos detalhes trabalhados. É pensado em tudo, justamente produzindo um excesso, né? Detalhamento demais vira excesso. O homem barroco é um homem de excessos. O carpe diem. Esse termo é um termo latino, de origem latina, que vai ganhar força não só no barroco, mas de agora em diante a gente vai ouvir falar muito dele. A tradução literal seria aproveitar o dia. E é justamente a ideia do termo carpe diem, você aproveitar ao máximo o seu tempo, porque a vida passa, meu caro. É um tempo pequeno, né? Então você tem que viver tudo aquilo que você tem que viver, você tem que viver de forma vivida. Professor, calma aí, né? Toma seu remedinho que hoje você não tá bem, não. Brincadeira. Voltando. O Carpe Diem, ele sugere que a gente viva intensamente, que a gente aproveite, né, a nossa vida que é curta. Tem uma música da Ana Vilela, se eu não me engano. E ela diz, é Trem Bala o nome da música, ela diz que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Bonito, né? Seu professor não vai cantar porque eu não tenho esse dom, né? Como muitos de vocês devem ter, eu não tenho, sou péssimo nisso. Mas tá aí a ideia, essa ideia é um carpe diem, assim, nítido na letra da canção como um todo. Dualismo e contradições. Essa é uma das características mais marcantes do homem barroco. Vou destacar de uma forma diferente. Olha para você ver. O homem barroco, ele é um homem de excessos, ele é um homem dual, ele é um homem cheio de contradições. Como assim, professor? O homem barroco ele está o tempo todo jogando, primeiro, no sagrado, no profano, na luz, nas sombras, no teocentrismo e no antropocentrismo, né? É um homem que vive dessas contradições, é um homem que expõe-se com elas, é um homem que está perturbado por essas contradições. Ao mesmo momento que ele busca o que é divino, ele está buscando o que é profano, o que é mundano, o que é carnal, né? E isso tem a ver com o homem barroco e talvez seja a característica mais peculiar da estilística barroca. E vocês têm que saber isso aí. A obscuridade, a complexidade e o sensualismo. São todas características do barroco. Já adiantei para vocês o uso de um obscuro, né, de um jogo de sombras e luzes, muito comum nas pinturas barrocas, né, muito complexo, cheio de detalhamentos, né, de excessos. E o sensualismo, esse sensualismo que ao mesmo tempo ele vê, por exemplo, nos poemas, você vê uma idealização da mulher como se fosse uma figura angelical e na mesma forma ele joga ela como uma figura demoníaca. Essa visão contraditória é muito comum.
O barroco literário, ele possui essas duas coisas, esses dois termozinhos aqui que eu vou definir para vocês já já, que é o cultismo e o conceptismo. Vamos ver o que é o cultismo e o conceptismo. Eu coloquei aqui uma tabela separadinho para você, mastigadinho para você, meu aluno, entender o que está acontecendo. O cultismo ele é responsável por atribuir aos textos literários uma linguagem culta, rebuscada, explorando o jogo de palavras e ornamentação estilística. O próprio nome já diz, cultismo. Então você já pode esperar uma linguagem rebuscada, uma linguagem de difícil compreensão, muitas vezes elitista, e uma linguagem culta, né? Cultismo. É isso que você vai ver no cultismo, né? Jogo de palavras, inversões, metáforas, antíteses e paradoxos, muitas figuras de linguagem você vai ver aí. Já o conceptismo, ele já tem a ver mais com o jogo de ideias. Ele trabalha o embate de ideias, né? A sobreposição da racionalidade, a construção de um pensamento lógico, a exposição de conceito. O racionalismo está muito presente nesse conceptismo. Aqui no Brasil, você tem duas figuras muito importantes, que são o Gregório de Matos, que tem poemas muito voltados para o cultismo, e o próprio padre Antônio Vieira, que é um padre que desenvolve uma literatura muito voltada para o conceptismo, né, com sermões. E a gente vai ver nesta aula na parte de Brasil, de barroco brasileiro. Aqui, voltando às características, né, é justamente as figuras de linguagem que são muito comuns no barroco. Metáfora. O que é uma metáfora, meu amigo, minha amiga? A metáfora é justamente fazer uma comparação, sem o elemento comparativo literal presente na frase. É uma definição bem simplista de metáfora, seria essa. Quando eu digo que a vida é uma montanha-russa, eu estou utilizando uma metáfora para definir o que é vida, né? Para comparar a vida a uma montanha-russa. Aí cabem várias interpretações. Isso é metáfora. Antítese, por sua vez, é justamente quando eu tenho palavras opostas, né? Palavras de sentidos opostos, por exemplo, noite e dia, vida e morte, sombra e luz, né? Muito próximo. Né? Essa oposição de palavras é uma antítese. Já um paradoxo, também chamado de oxímoro, ele é uma oposição das ideias. Algo que realmente não é possível, é ilógico, não faz sentido. Quando eu digo, por exemplo, que eu vivo morrendo, não faz sentido nenhum, né? Como que eu vou viver morrendo? Eu acordei morto. Né? É uma frase que é paradoxal, ela não tem sentido real, porque há um embate, um choque de ideias muito nítido aí. E o paradoxo é isso. Então, a gente viu agora as principais características do barroco. Lembrem-se das características, elas são importantes. Vamos seguir. Chegamos ao barroco europeu, meu caro, minha cara. E eu vou passar o barroco europeu, mas com imagens para vocês, com pinturas, para a gente entender as principais características desse barroco e como que ele funcionou, porque o nosso foco vai ser o barroco brasileiro. Primeiro, o grande nome, né, do barroco europeu que eu vou apresentar para vocês, o Caravaggio. O Caravaggio é um pintor italiano fantástico. Ele fez obras assim, de prender o fôlego. Nas obras de Caravaggio são obras fantásticas, meu caro, minha cara. As principais obras dele, né, que estão aqui. Essa primeira aqui, ó, tá aqui, é o deus Baco. É a obra intitulada Baco. O deus Baco é um deus da mitologia greco-romana, né? Há uma proximidade muito grande nos deuses gregos e romanos, e o Baco é um deles. O deus Baco é o deus do vinho, é o deus das vinhadas. Muito comum atribuir festas de vinhadas, você vai ver isso muito na faculdade, quando você, assim que você entrar, o que não vai demorar se você se esforçar e lutar pela sua vaga, você vai ver as vinhadas lá, e você vai nessas vinhadas, meu caro, tenho certeza. É um ambiente descontraído e interessante. E você vai ver muitas apologias ao deus Baco, que é o deus do vinho. É um deus muito boêmio, um deus das festas. Muito comum relacioná-los à vida boêmia, relacionar o deus Baco. Em segundo lugar, a gente tem a Medusa, que é justamente a imagem que eu utilizei, se você tiver uma boa memória, meu caro, minha cara. Num dos memes que eu apresentei para vocês no início da aula, lá na introdução, era justamente esse quadro do Caravaggio. E aqui está a crucificação de São Pedro. Olha para você ver a temática religiosa se sobrepondo. Ao mesmo tempo que você vê o jogo de sombra e luz, outra característica do barroco, um homem que
mostra um apego à religiosidade, mas uma religiosidade que é diferente, né? Uma religiosidade que não é meramente crua, né? Você tem toda uma entonação barroca por trás disso. Aqui no Deus Baco voltando, você tem um paganismo, e aqui você já tem uma obra religiosa, o mesmo autor. Para você ver essa oposição no barroco. Percebam em todas um jogo de sombra e luz e traços muito bem definidos, com um detalhamento muito interessante, o rebuscamento, a imagem fica cheia, a pintura fica muito complexa. E essa complexidade que você tem, essa completude que você tem na imagem, ela é muito nítida. E você entende o homem barroco quando você vê ela, porque o homem barroco é um homem de excessos, como eu já disse para vocês. Vamos ao segundo. E aqui está para nós o Bernini. O Bernini também é autor do barroco europeu, é também italiano, é um pintor italiano. E um pintor fantástico também, e ele traz-nos a sua principal obra que eu quis trazer para vocês aqui, é justamente o Êxtase de Santa Teresa. Peraí, professor, como que funciona esse Êxtase de Santa Teresa? Tá aqui a pintura aqui, ó. Mas peraí, professor, eu não estou vendo nada dessa pintura. Não é uma pintura? Não, não é nem uma pintura, não é, professor. Você já falou coisa errada aí. Então tá, aluno, falei errado sim. Isso é uma escultura. O Êxtase de Santa Teresa é uma escultura muito conhecida e emblemática, porque ela causou um fuzuê danado. E você vai ver por que desse fuzuê agora. Eu vou ampliar uma cena dessa escultura que é linda. Tá aí, meu caro, minha cara. Agora prestem atenção nessa cena ampliada. Olha isso aqui. É a Santa Teresa, é a representação de uma santa. E o Bernini faz isso de uma forma muito, vamos dizer assim, qual o termo que eu devo usar, porque você fica sem fôlego quando você fala de uma escultura tão emblemática, né, como essa. O Bernini, cara, ele incorpora em um processo bíblico o que é mundano, o que é carnal, porque êxtase você tem uma ligação com algo que seja carnal, querendo ou não, algo que seja mundano, algo que seja um hedonismo mundano muito comum de êxtase. E a cara da Santa Teresa, meu amigo, ela é uma cara assim mundana e uma expressão de coisa mundana, de coisa carnal, muito nítida, velho. Então, trabalhar isso em uma cena religiosa é uma coisa, assim, na época, imagina na época que ele fez essa escultura. Ele provavelmente sofreu críticas fervorosas da igreja, né? Mas tá aí, né? Você tem o anjozinho aqui que atravessa uma flecha, né, de amor divino, essa Santa Teresa que entra em êxtase. De fato, é uma coisa assim, beira o absurdo. Na época, num contexto em que a religiosidade tem uma força muito intensa, tá aí, né? O êxtase de Santa Teresa. Meu caro, minha cara, para não ficar uma aula grande demais, eu vou dividir esse conteúdo em duas aulas, parte 1 e parte 2. Essa foi a nossa parte 1. Eu vou me despedir de vocês aqui mesmo e já me despedir para vocês e convidá-los para assistirem a parte 2. Beleza? Então, vamos lá, vai lá assistir a parte 2.